precisa estar aberto para a presença tão doce do Espírito Santo. Se abra para a presença do Espírito Santo nessa noite. Se abra para aquilo que a palavra dele vai fazer em nossos corações. Abra-se o céu, Senhor Jesus. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Aleluia. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem buscar um povo apaixonado por Ele. Ele vem buscar um povo que conhece o seu nome e o seu poder. Ele vem buscar um povo que conhece a sua presença, que discerne o seu perfume. Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Você pode orar. Você pode orar no seu lugar mais um instantinho. Você pode consagrar o seu coração ao Senhor mais um pouquinho. Oh, Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu és Senhor. Digno, Senhor, de receber toda honra, todo louvor, todo poder. Tu és maravilhoso. Invade os céus com a tua adoração. Invade os céus com a tua oração. O Rei está voltando. Maravilhoso. Aleluia, Senhor. Aleluia. Boa noite, amada igreja. Aleluia. Você pode se assentar. Você está feliz? Você tem experimentado a glória do Senhor? Está pronto para o dia que Ele vem nos buscar? Ele breve virá. Ele breve virá. Amados, e nós precisamos estar prontos para quando Ele virá, para quando Ele vem. Amém? Pronto para Ele vir. E para isso, nós precisamos ouvir um pouquinho da palavra, para nos aprontar mais um pouquinho. Amém? Todos os dias nós precisamos nos aprontar. Existe um versículo em Lucas, no capítulo 18, versículo 8. Nós vamos ler todo esse texto, mas ele encerra e ele diz assim: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E eu queria que você abrisse comigo Lucas, capítulo 18, e nós vamos ler essa parábola até o versículo 8,
E nós vamos discorrer um pouquinho a respeito desse preparo das nossas almas, do nosso espírito, nesse preparo que nós precisamos para esses últimos dias. Amém, amados? Chegou lá, Lucas capítulo 18, versículo 1 diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para orar, para mostrar-lhe que eles deviam, você pode dizer, eles deviam, e nós também. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. E o versículo 4 diz assim: por algum tempo esse juiz se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor Jesus continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará a fé na terra? Amados, no versículo 7, esse juiz, ele se cansa, nós vemos nessa parábola que esse juiz, ele se cansa dessa viúva insistente. Aqui no texto fica claro, essa parábola fica clara, que esse juiz, ele não cria em Deus e não queria nem saber dos homens. Mas porque esta viúva clamava insistentemente, dia e noite, ele se aborreceu e ele disse: vou fazer-lhe justiça, para que ela não me incomode mais. E no versículo 7, Jesus fala acerca do Pai. Ele diz: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Queridos, se a persistência dessa viúva fez um juiz injusto praticar essa justiça, quanto mais o nosso Deus amoroso, Ele não vai responder às nossas orações. Sabe, querido, se eu pudesse, esse é o título dessa mensagem: quando o Filho do Homem vier, encontrará a fé na terra? Mas existem 3 chaves nessa mensagem de hoje. 3 chaves, nós vamos falar sobre 3 circunstâncias, 3 atitudes nossas, que nós precisamos para nos preparar quando Ele vir. E essas 3 chaves são orações persistentes, fé em Deus e no seu poder, amém, amados? E também na perseverança nas tribulações, perseverança nas provações dos últimos dias, eu diria, amém? Eu queria ler ainda com vocês, tem um outro texto em Lucas mesmo, um pouquinho mais para trás. O próprio Jesus, ele está ensinando acerca da oração para os seus discípulos. E ali, no capítulo 11 de Lucas, nós vamos ler mais uma passagem, do versículo 1 até o 13, nós vamos ver Jesus ensinando, e ele vai falar de novo sobre persistência, sobre insistência na oração. E ele diz assim, capítulo 11 de Lucas, versículo 1, diz assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E ele lhes disse:
Quando vocês orarem, digam, Pai, porque Deus é Pai, amém, amados? Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Então Jesus disse aos discípulos, suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro de casa responda, não me incomode, a porta está fechada, eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar o pão para o seu amigo, porque é seu amigo, mas por causa da importunação, da insistência desse amigo, ele se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta lhe será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, ele lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém, amados? Jesus está falando nessas 2 parábolas, tanto para a viúva insistente, quanto esse amigo importunador. Jesus está dando ênfase nas mesmas coisas. Ele está enfatizando a insistência, perseverança de estar pedindo, de estar na presença dEle, falando aquilo que você quer. Ainda que Ele é um Deus todo-poderoso, que saiba todas as coisas, aquilo mesmo antes de nós pensar, Deus já sabe das nossas necessidades. Mas nós vemos Jesus ensinando os discípulos. Ele não se incomoda. Deus não é um juiz injusto, Ele não fica importunado, Ele não fica incomodado. Jesus, Ele não é esse amigo preguiçoso que não quer saber de levantar e ajudar o outro. Ele está dizendo, não tem problema, não tem hora, não tem problema grande, não tem problema, não tem hora. Você pode bater, você pode me chamar, eu atenderei. Eu vou alcançar você na sua necessidade. Jesus está enfatizando nessas 2 parábolas a perseverança, a insistência de estar na presença de Deus. E Deus, como um bom pai, Ele vai responder a seu tempo. Amém, amados? Sabe, queridos, o nosso problema muitas vezes é que nós vamos aos pés da cruz ou diante do Senhor, como você queira chamar o teu momento de comunhão com Deus, você vai para a presença, você clama a Ele, você pede, você fala o que você precisa, e muitas vezes você quer para amanhã as respostas dEle. Mas muitas vezes, como um filho mimado, como um filho que não chegou aos 18 anos e não tirou a carteira de motorista ainda, não estamos prontos para receber determinados presentes. Você está me compreendendo?
e nós não aprendemos com a jornada. Muitas vezes as circunstâncias chegam e nós não aprendemos com a jornada, porque está demorando. Vamos para os pés do Senhor outra vez, e lá nós murmuramos, lá ao invés de nós clamar a Ele, dizer: Senhor, eu o adoro, eu o amo, mesmo que aquilo que eu lhe pedi não aconteceu, eu ainda amo o Senhor, e eu estou aqui por isso. Eu não estou na tua presença só por causa de coisas, ou por causa de problemas, mas eu estou na tua presença porque eu sei que o Senhor é o meu Pai. O meu Pai que me ouve, o meu Pai que sabe o que preciso antes mesmo de pedir a Ele. Ele é o meu Pai. Mas, queridos, o problema é que às vezes alguns não estão na presença de Deus. Às vezes alguns estão na presença dos ouvidos de outros, importunando os ouvidos de outros, falando dos seus problemas, das suas dificuldades, que não consegue resolver as circunstâncias, não consegue dominar aquela circunstância, não tem domínio próprio, fica batendo cabeça, dando murro em ponta de faca nos ouvidos dos outros, mas não nos ouvidos do Senhor. E por outro lado, existem aqueles que às vezes até estão na presença de Deus, constantemente até, todos os dias, mas com orações superficiais, com orações genéricas. Ah, Senhor, tudo tu podes, tu sabes daquilo que preciso. Faz, Senhor, faz, Senhor. E muitas vezes estamos na presença dEle constantemente, mas estamos nos queixando, murmurando, dizendo: ó Senhor, olha o que essa pessoa me fez, ó Senhor, nada dá certo para mim, ó dia, ó céus, ó vida. Por que que eu nasci assim? Por que que eu nasci nessa família? Por que que eu me casei com fulano? Por que que eu me casei com fulana? Ah, por que que os meus filhos são rebeldes? Ah, meu Deus. E não está na presença do Senhor, com a linguagem perfeita, com a linguagem dos céus. Você sabe qual é a linguagem perfeita? A linguagem que nós alcançamos o coração de Deus? Fé. A linguagem do Senhor é fé. Hebreus capítulo 6, você pode ir para lá, Hebreus 6, Hebreus 11, 6, aliás. Vamos ler o que esse versículo diz. Hebreus 11, 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, que ele é real, que ele faz, que aquilo que ele diz que vai fazer, ele fará, que Deus é maior, que ele é poderoso. Precisa crer que Deus é uma pessoa que se manifesta em três pessoas. Deus é, amém, amados? Pai, Filho, Espírito Santo. Deus é, mas nós precisamos se aproximar dEle, nós precisamos crer que Ele existe, e que além dEle existir, Ele é um bom Pai, e Ele presenteia aqueles que o buscam. Mas é aqueles que o buscam. Queridos, nós podemos até chorar e nos queixar na presença de Deus, mas precisamos buscá-lo, independente da dor ou circunstância que estamos passando. Sabe, o melhor ouvido é o ouvido do Senhor. Quando nós nos envolvemos com a presença de Deus, quando nós cremos nessa presença maravilhosa, quando cremos que Ele está ali junto conosco, ouvindo a nossa oração, ouvindo os nossos queixumes, muitas vezes. Mas depois, queridos, nós precisamos tirar um tempo para adorá-lo. Amém? Mantermos firme
firme nas promessas, firme quando Ele diz que Ele virá. Amados, sabe que essa parábola da viúva persistente, ele tem um contexto, porque ele foi escrito aqui. Nós vemos que antes, no capítulo 17, nós vemos Jesus ensinando os discípulos e falando para os discípulos sobre pecado, sobre fé e sobre dever. E nós vamos ver, se você voltar uma página aí, no capítulo 17 de Lucas, nós vamos ler alguns versículos e nós vamos ver o que Jesus está querendo dizer com essa pergunta. Quando o Filho do Homem vier, encontrará a fé na terra? E nós vamos ver Jesus ensinando os discípulos outra vez, ali no capítulo 17, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas tropeçam. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. E aí ele diz: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes, ai, os meus óculos, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a nossa fé. Diante dos 70 vezes o perdão, os apóstolos ficaram encolhidos na sala, sei lá onde eles estavam, e eu imagino esses apóstolos ficarem encolhidos e dizer: Senhor, 70 vezes 7, perdoar? Como assim? E aí então os apóstolos dizem ao Senhor, e diz: aumenta-nos a fé, Senhor, por favor, aumenta-nos a fé. E então Jesus respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta amoreira. A amoreira, nesse contexto, queridos, a amoreira é uma planta, às vezes a gente imagina uma planta frágil e delicada, mas na verdade não é. A amoreira é uma planta centenária, que tem raízes muito profundas, muito profundas. E aqui Jesus traz essa planta, essa árvore para esse contexto. E ele disse: vocês, se tiverem a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, então vocês dirão a esta amoreira: arranca-te e planta-se no mar, ela lhes obedecerá. Tamanha a importância da nossa fé no Cristo vivo. Tamanha a importância de nós sabermos quem é Jesus Cristo e o que Ele pode por nós. Amém, amados? O que Ele fez por nós é decisivo, é maravilhoso. E aí ele vai falando mais um pouco e ele diz: qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá: quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? Que soberba desse servo! Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo, depois disso você pode comer e beber. Jesus estava falando aqui que nós precisamos nos aprontar as bodas para Ele, amém, amados? E quando Ele se assentar e tudo estiver pronto, nós nos assentaremos com Ele, amém, amados? E diz assim: será que Ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Mas muitas vezes, nós ofertamos
vamos para determinados projetos e ações, e nós dizemos, eu já fiz o meu dever, eu já fiz o meu dever, eu não vou para o campo, mas eu vou enviar só um dinheirinho e tá bom. Queridos, Jesus está dizendo, somos servos inúteis. Se nós fizermos tudo como Ele ordenou, e ainda assim, nós cumprir todo o dever, ainda assim, nós precisamos entender que Ele é Pai, que Ele é maravilhoso, amém, que Ele é Deus. E nós vemos no continuar do texto, a história dos 10 leprosos. Nós vemos que esses leprosos ouviram Jesus vindo no caminho, e eles clamaram em alta voz e disseram, mestre, tem piedade de nós. E Jesus, ao vê-los, Jesus não tocou, Jesus viu ao vê-los. Jesus, ao vê-los, só disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, eles foram purificados. Vocês imaginam uma fé, se nesse momento Jesus pudesse entrar nesse lugar, e Jesus dissesse simplesmente para você, você é sarado, pode se levantar aí. Como que você reagiria? Qual é o tamanho da sua fé? Qual foi a última vez que você creu a ponto de transbordar? E no versículo 15, diz nesse texto que um deles, quando viu que estava curado, ele voltou, louvou a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E o texto aqui diz que ele era um samaritano, e nós sabemos que samaritano não era povo escolhido. Samaritano não era judeu, então Jesus, ele estava aqui estendendo a cura para alguém que nem era povo. Mas nós vemos aqui, mesmo ele não sendo povo, ele creu. Ele tomou posse da cura dele, mas uma coisa ele não esqueceu, de voltar e agradecer aos pés do Senhor. Ele louvou pela sua cura. Mas quantos de nós temos testemunhos maravilhosos de cura, de preservação, de livramentos? Quantos de nós já receberam dádivas dos céus grandiosas, mas esqueceu? Olhou para trás e esqueceu da cura que recebeu, e esqueceu do livramento que recebeu, simplesmente esqueceu, não testemunhou e ainda murmurou, olhou para trás e disse, o Senhor não me ama, a cura é para alguns, a prosperidade é para outros, não é para mim. Amados, Jesus, ele está falando nesse texto, queridos, que ele diz aqui que a fé desse samaritano salvou, ele quis salvar os 10, e ele declarou a palavra para os 10, e os 10 foram sendo curados enquanto iam aos sacerdotes. Mas eu acredito que eles se apresentaram, aqui o texto não diz, mas acredito que, assim como nós hoje, muitos deles perderam a cura, porque saíram da presença dos sacerdotes, talvez limpos, e foram mais adiante, e caluniaram, adulteraram, se prostituíram, e assim por diante se sujaram outra vez, e não louvaram ao Senhor por aquilo que receberam. No versículo 17, Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro.
Aqui essa passagem está dizendo para mim, queridos, que nós não somos estrangeiros, amém, amados? Nós somos o povo escolhido de Deus, nós somos a igreja do Senhor, amém, amados? Nós somos a noiva do Cordeiro, escolhida, amada, adornada. E ele fala que ele deseja louvor. Depois da continuação do texto, ele fala a respeito da vinda do reino de Deus. E ele vai falando, e ele chega ali no versículo 26, ele diz assim: como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. E no versículo 30 ainda diz: acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa, não deve descer para apanhar seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Jó. Ela olhou para trás e uma estátua de sal ela virou. Versículo 33 diz: quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. E aí então, mais adiante, ele vai falando. E ele começa falando a respeito dessa insistência em orar, dessa insistência em ficar em fé diante do Senhor, sem nunca desanimar. Ele vem falando sobre permanecer firme, mas, queridos, ele está avisando aqui, que nos últimos dias acontecerá o que aconteceu nos dias de Noé. Coisas tenebrosas, coisas ruins sobrevirão. E não é porque nós somos a igreja do Senhor que nós talvez não vejamos algumas dessas coisas. Mas nós precisamos ter em mente que nós somos preservados. Amém? Que nós somos preservados e livres, que nós temos o escape, amém, amados, que nós temos a fé de Deus em nosso coração para nos mantermos ligados a Ele, amém, amados? E aí você pode dizer: ai, Rosângela, mas fé, eu tenho lido uns livros filosóficos e tenho ouvido uns vídeos no YouTube de alguns pastores filosóficos e eu tenho entendido que, assim, né, Jesus, Maomé e outros deuses, né, Kardec, e aí vão me ajudar. Não, queridos, não. Essa fé, queridos, é uma fé no Filho de Deus. É uma fé naquilo que o único Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, aliás, porque agora Ele não é mais único, nós somos irmãos, amém, amados? Somos sua família. Então, o unigênito Filho de Deus, Ele se entregou na cruz. Não foi Maomé, não foi Buda, não foi Kardec, não foi. Eles têm boca e não falam, têm nariz e não cheiram, têm ouvidos e não ouvem. Eles são apenas ídolos das nações que caem por terra quando não creem no Deus Todo-Poderoso. A fé que nós devemos ter é a fé no Deus vivo, no Deus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você hoje pudéssemos dizer: eu sou salvo, eu vou com Ele no céu morar, eu vou viver a alegria eterna, não haverá choro nem tristeza. Amados, essa é a esperança da vida do cristão. Se nos roubarem a fé no Cristo vivo, não temos mais o que fazer nessa terra. Nós vivemos por Ele, nos movemos nele.
Ele nos escolheu para fazer a sua habitação. Nós somos casa, morada, morada. Não somos hotel nem pensão, nós somos morada. Essa consciência, ela precisa estar arraigada a cada dia, todos os dias da nossa vida. Precisamos, queridos. Sabe, queridos, muitas pessoas, elas fogem dos problemas. E é no meio dos problemas que nós temos a nossa oportunidade da nossa fé crescer e amadurecer. Você sabia disso? A fé, ela cresce em meio aos desafios da vida, amados. A nossa fé, ela só é moldada, ela só é fortalecida quando o fogo vem. E quando nós nos mantemos firmes, equilibrados na palavra, firmados nele, perseverantes, insistentes diante dele. Faz-me justiça, livra-me, Senhor. Tu és meu Deus, tu és o meu Pai. Tu me amas e eu te amo também. Tu me preservas. A nossa fé, ela pode se tornar grande quando nós não fugimos. Quando nós não fugimos dos problemas, mas quando nós os encaramos de frente, como filhos maduros, sem ficar de bzuzu na cabeça das pessoas. Fulano me fez isso, Beltrano quer isso. Tarará. Não, amados, use a fé e vença esses problemas. Use a sua fé. Assim você vai estar, nós estaremos desenvolvendo essa fé, cada dia adquirindo maturidade. Lembrem outro versículo que é o desejo de Deus, que nos tornemos varões perfeitos ou varões maduros. Todo pai deseja que os filhos cresçam, amém? Eu desejo que minhas filhas cresçam. A Juju ainda às vezes diz: mãe, você não quer que eu cresça? Eu quero, filha, quero muito. Quero muito que você cresça e amadureça no Senhor. E assim o nosso Pai, amados, Deus deseja que nós cresçamos nele, que é a cabeça. Deus deseja, queridos, que nós amadureçamos para alcançar outros. Queridos, a fé requer de nós posicionamentos e atitudes que correspondam a essa fé. Talvez eu falei isso muitas vezes, você já ouviu isso muito aqui, mas é segurança para nós ouvir as mesmas coisas, amém? Posicionamento e atitudes correspondentes à nossa fé. Mas existem momentos, haverá alguns momentos em que Deus vai querer também que simplesmente nós descansemos nele. E nós precisamos discernir isso. E aí, queridos, ele vai transformar as circunstâncias. Mas aí, para alguns, é necessário uma fé maior. Porque para alguns, é necessário muito mais fé para descansar em Deus. Porque algumas pessoas, elas são ligeiras, elas são ansiosas, elas são precipitadas e elas querem fazer tudo na força do braço e resolver. Eu posso, eu consigo, eu vou, eu faço. E elas querem fazer tudo na força do braço. E é nesse momento que algumas pessoas, elas precisam parar e exercer fé para descansar em Deus. Amém, amados? Para descansar em Deus. E quando nós aprendemos a exercer fé e descansar no Senhor, amados, aleluia. É maravilhoso, amados, ver o trabalhar dele. Queridos, aquilo que muitas vezes nós demoraríamos muito tempo com a nosso blá blá blá, Deus pode fazer numa frase.
Por isso nós precisamos aprender a discernir os tempos que nós estamos. Queridos, nós estamos em tempo de muita informação, de muita tribulação. Talvez você diga, eu não estou vendo nada. Claro, está alienado na internet, não sai dela só olhando coisa. Sabe que algumas pessoas, você fala da volta iminente de Jesus Cristo, e a pessoa fica assim, como? O que é a volta de Jesus? Amados, acorda, igreja. É real, Ele vem. Está às portas, queridos. É um piscar de olhos, é um estalar de dedos. Ele vem. Eu tenho uma convicção por dentro, amados, e ninguém tira isso de mim. Amados, quando nos tornamos sensíveis no Espírito, quando aprendemos a andar no Espírito, nós começamos a perceber sofrimento das pessoas ao nosso redor. E nós vamos ver que muitos sorrisos são falsos. E nós vamos ver que muita alegria à nossa volta é conto de fadas. Porque na verdade, no fundo, as pessoas estão sofrendo. O mundo está gemendo. A igreja está sendo pressionada. Tentações todos os dias. O mundanismo, o paganismo tentando entrar e convencer as pessoas, falsos mestres se levantando todos os dias, falando milhares de baboseiras na internet afora. Mas, queridos, Jesus disse assim: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-lo, porque o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. E só saberão aqueles que têm insistido aos pés dele. Só discernirão aqueles que estão passando por provações e estão sendo apertados e moídos por circunstâncias, mas não abandonam a fé, não abandonam a fé, se mantêm posicionados ainda que escondidos como Elias, mas não derrotados, fortalecidos diariamente no amor do Senhor. Talvez existam muitos aqui no nosso meio, que tem dias que você não quer nem se levantar da cama e nem comer. E Deus, na sua infinita sabedoria, manda corvos com água e pão, para alimentá-lo lá naquele cantinho. E que esse cantinho seja um cantinho de descanso no Senhor. Não abandone a fé. Não abandone a fé. As circunstâncias podem estar pegando. Pressão vem, queridos. Pressão vem, amados. Para todo mundo. Ela vem. Mas se nesse momento da pressão você não disser, Senhor, eu sei em quem tenho crido, e Tu és poderoso para me salvar, para me redimir. Senhor, eu sei que Tu estás comigo e Tu não me abandonas. Senhor, eu sei que eu não estou só. Senhor, eu sei que o Senhor está sempre ao meu lado, nunca me abandona. Se nesse momento nós soubermos a nossa posição nele, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O
apóstolo Paulo diz, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as coisas que diante de mim estão. Eu prossigo para receber o prêmio. Eu prossigo. Estou mancando, mas eu vou. Estou sem um dedo, mas eu vou. Eu perdi o olho, mas eu vou. Estou careca, mas eu vou. Com saúde, sem saúde, eu vou. Com dinheiro, sem dinheiro, eu vou. Nada vai me demover. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em Cristo, em Cristo, em Cristo. Oh, aleluia. O apóstolo Tiago diz, no capítulo 1, versículo 2, ele diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque a prova da sua fé produz perseverança. A prova da sua fé produz perseverança. A sua fé, a minha e a sua fé, elas podem ser provadas, mas nós vamos passar cheios de perseverança. E ele diz assim, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Tem um motivo pelo qual nós passamos nos aprontar, nos ensinar a andar em fé. E ele diz assim, se faltar sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Ele é repetitivo, né? Porque fé e dúvida, a gente já imagina que não combina, né? Então ele repete aqui, ele diz, peçam porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Quem suporta um mar revolto? Quem suporta um mar revolto? Uma vez nós viajamos e nós inventamos de pegar uma barcaça, acho que foi na Bahia, e nós fomos para uma ilha de Itaparica, que tinha lá em Salvador. Quando nós chegamos lá, quando nos retornamos, nós pegamos uma tempestade, e amados, misericórdia, eu nunca mais quero andar de barcaça na minha vida, e o mar ficou revolto, e as pessoas à nossa volta com sacolinha vomitando de um lado do outro, um cheiro horrível, e as pessoas passando mal com um semblante terrível, e eu com os meus olhos fechados, agarrado num negócio que segurava os bancos, e eu disse, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, eu não vou vomitar, eu não vou vomitar, eu não vou vomitar. E eu só pensava, e as minhas filhas, e as minhas filhas, e as minhas filhas. E amados, chegamos do outro lado. Mas quando eu li essa passagem, eu me lembrei desse fato na minha vida, e eu disse, quem suporta um mar revolto? Quem suporta, quem aguenta andar com uma pessoa que hoje crê, amanhã não crê, ou se crê é fachada, blá, 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 mas depois é outra coisa. Queridos, a nossa fé, ela não pode ser levada como vento agitado. A nossa fé, ela precisa ser uma fé consistente, aqui em casa, na rua, no trabalho, na escola, a mesma, somos os mesmos, amém, amados? Ninguém suporta andar com pessoas incrédulas, ninguém suporta, elas põem a gente para baixo. Vocês acham que o pai, ele ouviria filhos pidões, que não querem crescer,
estão em seus bebês conforto, e de lá não querem sair, e dizem: me dá, me dá, me dá, eu quero, eu quero, eu quero, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Deus, Ele não quer que nós sejamos levados, agitados. Aqui o versículo continua, e ele diz: não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, e é instável em tudo que faz. Deus não quer a metade de nós. Deus nos quer por inteiros, amém, amados? Deus nos quer por inteiros. No versículo 12 do capítulo 1 de Tiago diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Mateus 24:13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse será salvo. A Bíblia diz que todo aquele que clamar no meu nome será salvo. Mas, queridos, esse clamor, ele tem que ser um clamor que não vem da boca, ele tem que vir do coração. Nós temos que crer no Senhor Jesus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Nós precisamos crer e perseverar. Apocalipse 2:26 diz: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Aí estão os galardões. Perseverança até o fim. E para nós encerrarmos esse período, eu queria que você fosse a Hebreus comigo. Hebreus capítulo 10. Aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai. Tu és bom. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Nós vamos ler do 35 ao 39. E diz ali o autor a Hebreus, diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo, esse, viverá pela fé. Nós, porém, não somos dos que Aí ele diz ali: o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, ele diz: e se retroceder, não me agradarei dele. E ele diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas nós somos os que creem e são salvos. Amém, amados? Nós somos aqueles que creem e são salvos. Eu não sei, amados, o que você pode estar passando nesses dias. Qual é a tribulação? Qual é a pressão? Qual é a perseguição? Qual é a dor? Qual é aonde? Eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe. E nessa noite Ele trouxe para você algumas chaves que vão te fazer vencedor. Você precisa estar constantemente, nós precisamos estar constantemente na presença de Deus, com orações insistentes diante dEle. Senhor, eu não me esqueci do Senhor, eu sei que o Senhor não me esqueceu de mim. Senhor, eu não estou sentindo nada, não tenho arrepio, não tenho tremedeira, não estou sentindo nada, mas eu confio que o Senhor está. Eu confio que o Senhor habita em mim, está comigo, a unção do Espírito está sobre mim, e é tudo o que eu preciso. Orações insistentes na presença de Deus, falando fé diante dEle. Senhor, está doendo. Senhor, eu estou
Pai, eu creio, falando fé. E quando o dia mau chegar, você se mantém perseverante. O dia mau chegar, você vai se manter perseverante. Será que nós estaríamos prontos para receber nessa noite um grupo islã e que colocasse armas nas nossas cabeças e dissessem para que nós negássemos a nossa fé em Cristo? O que nós faríamos? O que nós faríamos? Saibam que nesse exato momento, muitos de nós, da igreja perseguida aí fora, está sendo torturada. Muitos de nós, como igreja noiva de Cristo, está com uma arma apontada na cabeça, dizendo: negue seu Cristo. Muitos de nós. Mas nós temos portas abertas, coleções de Bíblia. Temos pessoas cheias do Espírito, líderes que nos amam, que querem andar conosco, que estão disponíveis a estar conosco, a nos ensinar na palavra. E ainda assim, damos preferência para as filosofias e os muitos mestres que só produzem comichão nos ouvidos e falam para os próprios ouvidos aquilo que querem ouvir. Amados, nós precisamos amar ao Senhor e adorá-lo mais. Porque quando nós o amamos, quando nós o adoramos, independente de, Ele vem. Ele vem, e quando saímos da presença dEle, nós estamos tão cheios da presença, que as pessoas olham para nós e dizem: tem algo diferente. Sim, tem. Jesus passa muito tempo com uma pessoa muito querida, muito amada, para ver se você não vai se parecer com aquela pessoa. Assim somos nós, devemos passar tempo com Ele, para nos parecer com Ele, porque Ele vem, e Ele quer nos encontrar. Perseverantes, porque Ele já nos fez triunfantes, porque Ele já triunfou por nós na cruz. Nós só precisamos crer, só isso. Por isso Ele pergunta: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Encontrará a fé na terra? Quantos estão dispostos a manter a fé no Senhor, no Cristo vivo, naquele que veio, naquele que virá? Oh, levante-se, vamos amar o Senhor, vamos adorá-lo agora um pouco. Oh, você pode dedicar o seu coração a Ele um tempinho. Dedique o seu coração, sonda aí o seu coração, em que nível a sua fé está. Perceba se a sua fé é simplesmente um sentimento, algo que passa pela tua cabeça. Perceba aí se essa tua fé, ela é rasa, ela não está firmada naquele que tudo pode. Perceba, se observe. Perceba. Era la bashere cantara bashere. Oh, brebrabrachere. Quando não temos palavras para falar ao Senhor, Ele nos deu a linguagem dos céus, a oração em línguas, que edifica o nosso espírito de fato. Era la bashere. Era la bashere cantare la.
Oh, brecamanaba xerei, cantar alaba. Oh, relababa xei, recantar alaba sondorocotire larere. Roconsondoro brocheira base contou. Oh, relababa xere larara. Vem, Senhor. Vem, Senhor, com teu fogo. Vem, Senhor, com teu fogo nessa noite. E cauteriza, Senhor, as veias que estão sendo sugadas. Eu vejo corpos com veias sangrando, como que mordidas de morcegos abertas, e sangue flui para fora. Isso significa que a sua energia está sendo tragada. Eu não sei quem é, eu não sei qual é a pessoa, se são algumas pessoas, mas eu vejo orifícios em veias e saindo sangue para fora. E o Espírito me diz que é a energia sendo sugada para fora, por estar se envolvendo com coisas que são ilícitas. Abandone. Ele cantará la bachere, ele cantará la basondoro cotoro lo brochere, ele hará la bachere, cantará la basondoro cotoro lo brochodoro, ele la bachere, obre cantará bachere, la batará la bachere, cantará bachere, ele oh, hará la batará la bachere, ele ela cantará la bachere, cantará la bachere, ele assim como um lençol branco, alvo, eu percebo no Espírito, caindo sobre corações, trazendo consolo, trazendo força. Xere cantará. A minha fé é tão pequena, o coração está dizendo, eu não posso com essa situação. A minha fé é pequena, eu não sei nem se nasci de novo. Nessa noite o Espírito de Deus te encontra, Ele te encontra e te diz, filho meu, não precisas de fé grande, precisas praticar e andar por sobre a que você já tem. Se posiciona sobre a medida de fé que você já tem. É suficiente, é suficiente, é suficiente, é suficiente, é suficiente, é suficiente. Oh
Existe uma carreira que está proposta. Está proposta essa carreira. E ela não é de retroceder. Não é de olhar para trás. Não é de chorar o leite derramado. Essa carreira é olhar para frente. Olhar para frente. Carreira diz: corre, 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 corre. Olha, bababa checa tarabachandara. Reca bababa checa tarabachandoro. Reca bababa chandara. Deus está falando a muitos corações essa noite. Tua noiva, tua amada noiva, adorando, clamando em teu eu vejo como ondas, ondas mansas, te impulsionando
Mas não é para a beira da praia. É para o profundo. É para o profundo. Ondas, 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 impulsionando o seu povo, crendo, indo a lugares mais profundos, em lugares profundos. Você está preparado? Não tem barco lá. Não tem apoio. Não tem remo. Não tem apoio. É preciso aprender a nadar. Esse lugar é só nado. É a nado. Mas dá pra boiar. Dá pra boiar e descansar, porque é profundo. Amados,
Vamos clamar, então vem, então vem. Clame, clame. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então Talvez você está nessa noite, nesse lugar, e achou tudo muito doido, tudo muito solto. Eu vou dizer para você que no céu é assim. Daqui para cima, muito melhor, muito maior. No céu nós teremos liberdade. Se você entrou nesse lugar e você entrou angustiado, sem esperanças, algumas pessoas já haviam falado de Jesus para você, mas você nunca de fato tomou um compromisso com Ele. Eu quero convidar a você nessa noite a fazer uma oração comigo, uma oração tão simples, que lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo diz que aquele que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e confessar com a sua boca, e crer com o seu coração, então Ele virá e fará morada nessa pessoa. Talvez você já ouviu falar de Jesus, talvez você já ouviu, mas talvez até você já congregou, mas estava afastado. Você foi uma dessas pessoas que foi atingida pelo secularismo, pelos modismos, e se você esfriou na fé. E nessa noite eu vim aqui para dizer que no dia que o Filho do Homem vier, Ele vai encontrar fé na terra. Ele quer encontrar fé na terra. É um questionamento, mas se você está se questionando, eu quero fazer um convite. Se você quer aceitar Jesus, confessar com a sua boca, crer com o seu coração, falar para Ele vir fazer morada dentro de você, eu queria que você levantasse uma de suas mãos, e eu quero orar com você. Eu vou só orar, mas nada. Existe alguém aqui no nosso meio que gostaria de convidar a Jesus Cristo para ser o Senhor, o Salvador da sua vida nessa noite? Não temos hoje ninguém, não temos ninguém aqui. Existe. Eu vou convidar você, amada, vem cá que eu quero orar com você. Existe mais alguém que gostaria de convidar a Jesus para ser o seu Senhor, o seu Salvador? Existe mais alguém que estava afastado, mas estava frio? É como se um iceberg estivesse rondando o seu coração e você estava frio diante da presença do Senhor. Se você é um desses, vem, eu quero orar com você, eu quero orar. Vem, eu quero orar com você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu quero dizer para vocês que um dia eu fiz essa oração. Eu estava
estava perdida, abandonada, me sentindo um lixo. Eu achava que não tinha esperança para mim. Eu achava que ninguém me amava. Eu achava que meus pais não me amavam, que eu não tinha ninguém por mim, que eu era sozinha. Mas um dia alguém me convidou para vir num lugar como esse. E eu vim. E eu simplesmente vim. E eu ouvi falar sobre esse amor grandioso, sobre essa fé que move, sobre essa vida de Cristo que transforma. E eu decidi orar, confessar a Jesus e dizer: vem habitar em minha vida, vem habitar, vem fazer morada em mim. E Ele veio. Mais de 25 anos atrás, Ele veio. E eu creio que Ele habita em mim, eu creio que Ele mora em mim, porque eu não sou mais a mesma. Eu nunca mais eu fui a mesma. E nessa noite vai acontecer com vocês exatamente isso. Como aconteceu comigo, vai acontecer com vocês, se vocês crerem de todo o coração que Jesus Cristo, Ele é Filho de Deus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, para que nós pudéssemos ter vida com Ele. Então a Bíblia diz que o nosso nome é escrito no livro da vida. E a gente pode se considerar como salvos, filhos de Deus, benditos do amado. Então eu quero convidar vocês a fechar os olhos, a crerem com o coração nessa oração que vocês vão repetir comigo. Fazer essa oração com toda a fé que vocês têm, com toda a convicção dos seus corações. E vocês vão convidar a Jesus para fazer parte da vida de vocês. Vocês podem dizer comigo: Senhor Jesus, eu creio de todo o meu coração que Tu és o Filho de Deus, que veio em carne, que morreu e ressuscitou para que eu pudesse viver. Por isso hoje eu me arrependo de todos os meus pecados, de não crer no Senhor, de não ter uma fé no Senhor. Eu me arrependo e convido o Senhor para vir fazer morada em mim. Vem, Jesus, e habita o meu ser. Eu entrego a Ti todo o meu corpo, meu espírito e a minha alma. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero ir morar no céu quando o Senhor vier me buscar. Em nome de Jesus. Agora eu quero orar por vocês. Pai bendito, Tu és bom, Senhor. No nome de Jesus, Pai, na autoridade do nome de Jesus, Pai, todas as barreiras, todas as maldições, todas as pragas, tudo aquilo que foi lançado sobre a vida desses irmãos, hoje é lançado por terra. E hoje o nome deles é escrito no livro da vida, Pai. Hoje eles são ligados, Pai. São ligados ao corpo de Cristo. São família de Deus. E hoje, Senhor, eles estão, Pai, juntamente com o Senhor nas regiões celestiais, em Cristo, Senhor. Aleluia. Amados, olhem aqui para mim. O que aconteceu foi espiritual. As coisas do Espírito não se vê, porque são espirituais. Mas assim como o vento nós não vemos, mas nós sabemos que eles balançam as árvores, que o vento existe porque ele balança as árvores. Assim é o Espírito Santo de Deus. Nós não vemos, mas Ele está aqui. E Ele habitou vocês hoje. Vocês precisam sair daqui hoje convictos que o Espírito Santo está dentro de vocês. E o Espírito Santo é o ajudador, o conselheiro. É aquele que cuida, que vai estar com vocês, dando conselhos, ensinando, guardando, protegendo, livrando vocês. Vocês precisam só ficar antenados
e conectados com a família da fé. E eu quero apresentar vocês a família da fé, porque agora vocês não estão mais sozinhos. Virem para trás. Essa é a família da fé. Essa é a família da fé.